Muito boa noite para vocês, meus amigos. Vou aguardar vocês entrarem aqui na live pra gente bater um papo. Renata Maciel, Lucas, Maurício Menecatti, você está bem, meu querido? Lucas Marques, Nilson Cunha, Roberli, Paulo Melo, sejam bem-vindos. Grande Maurício, boa noite. Tudo bem com vocês? Grande irmão Val, Robert Val, saudade de você, meu querido. Eric Zago, muito bem, graças a Deus vou bem, Maurício. Final de domingo, cheio de energia para começarmos a segunda-feira. Luciano Cury Monstro, como é que você está? Joelmir, todos estão bem? Espero que todos estejam sim, muito bem. Herbert Mairink, boa noite, como é que você está? 100%? É isso aí. Amigos, semana de setembro. Oi, Joelmir, bom demais? Force Health, como é que vocês estão? Semana muito boa, começamos setembro já com muito gás. Os preparativos para o curso do dia 28, Rio de Janeiro, Osmar. Aí sim, hein? Tem muito tempo que eu não dou aula aí no Rio. Esse mês, no dia 28, tem curso de musculação feminina e as inscrições estão a todo vapor. O pessoal está muito consciente da necessidade desse conteúdo para o bom trabalho do profissional de educação física, do personal trainer. Algo que me deixa muito feliz quando as pessoas entendem que esse conteúdo é mesmo um conteúdo super importante. Me lembro bem que eu fui o primeiro no Brasil a ministrar esse curso de musculação feminina e é muito engraçado porque hoje muitas pessoas estão ministrando conteúdos voltados para musculação feminina e usam inclusive o nome, né, musculação feminina e tal. E quando eu divulguei isso no Instagram pela primeira vez em, 2012, 2010, já não lembro mais. O pessoal fez muita piada com isso na internet e hoje é um curso que todo mundo entendeu que é importante especificar e organizar a coisa e tudo mais. Legal, é bom saber que nesse sentido eu sou plagiado por uma boa causa, isso me deixa muito feliz. Gosto de falar também que eu fui o primeiro do país a criar o curso de coxas, que hoje um monte de gente vai lá para dar um curso só sobre membros inferiores, um curso só sobre membros superiores. Então isso é um prazer, é uma felicidade muito grande, fico muito feliz. E hoje nós vamos falar sobre musculação feminina. É isso, né? A live de hoje é sobre isso. Vamos falar sobre estratégias para treinar membros superiores de mulher. Isso é bacana. Amigos, entendam. Bom, antes disso, né? Vamos explicar o seguinte. Quando você pega um artigo de treinamento resistido, um artigo que fala sobre força, aquilo não é musculação não, tá? Parece engraçado falar isso para vocês, mas prestem bastante atenção. Quando você lê um artigo de treinamento resistido, treinamento neuromuscular, o autor daquilo ali também acha que está falando sobre musculação, mas ele não está falando sobre musculação. Eu gosto muito de ser bem categórico ao me posicionar em relação a isso. Os pesquisadores que tentam estudar a adaptação neuromuscular ao treinamento resistido ou estão estudando os efeitos da força, efeitos para o ganho de força, ou recrutamento de unidades motoras, ou ajuste tecidual, não na hipertrofia, que ainda não temos um instrumento de coleta de dados para hipertrofia, tá? Mas vejam, o método que é utilizado não tem absolutamente nada a ver com a prática das academias,
Ah, foram realizados 20 séries de peito. E você não lê o artigo, você escuta o professor falar lá na frente. Quando você vê os exercícios, você fala, tem nada a ver com o que o cara faz lá na academia. Isso já é motivo de atenção para que você pare de entender na sua cabeça, porque é só lá que está formando essa verdade, que o que você leu naquele artigo deve ser aplicado lá na academia. Não deve ser aplicado na academia. Aquela informação, ela vai fazer parte de um dos componentes que você pode utilizar lá na prescrição da academia. Mas não se estudou ainda as séries que são montadas na academia. E não se estudou, mas muito menos, as séries que eu monto. A maneira como eu uso dos meus conhecimentos de bioquímica e fisiologia do exercício para montar o volume de treino. Ainda não há bons estudos de cinesiologia e biomecânica para que se possa comparar as séries que eu monto com o que tem por aí na literatura científica. Estou falando assim, você prescrevendo exercício para o seu aluno, Giboressa, como é que você está, atleta? Então entendam, todas as vezes que vocês estiverem lendo um artigo científico, por favor, usem filtros. Mais do que isso, quando vocês estiverem vendo chamadas de Instagram, usem filtros também. Eu me lembrei agora que... Ai, meu Deus do céu, gente rasa... É no mínimo hilário, né? Deus deve gostar de burros e idiotas, assim, burros e... Tadinho, não pode falar assim deles, não. Deus deve gostar de gente rasa mesmo, né? Apareceu uma chamada de um dos e-books meu, e aí a voz da inteligência artificial fala assim, quero aumentar as suas coxas, e aí aparece uma imagem mostrando sobre os vastos laterais, que na literatura são desenvolvidos fazendo step-ups, e fazendo mais profundidade, tanto de leg presses quanto de agachamentos. E isso, para vocês que seguem o meu trabalho, já fizeram cursos comigo, já me acompanharam nos congressos, estão cansados de saber. Os novatos que estão chegando agora não sabem, mas vão aprender, porque toda semana eu estou aqui com o maior prazer do mundo para compartilhar informações com vocês. Tava lendo uns comentários aí, eu leio os comentários, viu, gente? Não pense que porque eu não respondo, eu não estou lendo. Eu leio com a maior responsabilidade, tentando melhorar o trabalho. Aí, o povo butina, falando, vai estudar. O outro falando assim, não, eu até seguia. Parei de seguir agora. Até seguia é ótimo, né? Tá aqui toda semana ganhando um monte de conteúdo gratuito, de qualidade. Eu até seguia. Tá bom. Então assim, gente, por favor, usem filtros. Uma chamada de um curso não é o conteúdo de um e-book, não é o conteúdo que tem dentro do e-book, deixa de ser louco. Eu sou professor de cinesiologia há 18 anos, professor de graduação há 24 anos, de pós-graduação há 24 anos. Não ia cometer a pachorra de tentar mentir para vocês, porque eu estaria mentindo para mim, né? Então vamos lá, deixa de ser raso, quer ser raso, vai seguir o canal de outros por aí que estão falando um monte de pataquadas para vocês em relação a volumes de séries e repetições. Bom, vamos voltar para o conteúdo. Musculação. Thiago Melo Personal, como é que você está, guerreiro? Tudo bem? 100%? Cassiano, monstro sagrado. Felipe, como é que você está? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam super bem. Amigos, da área de musculação eu gosto de falar de tudo, tá? Bedo Underline Honey, boa noite, boa noite. Lipe Massaúde, que prazer tê-lo comigo. Boa noite, Haddad. Quais dias normalmente faz essas lives? Amigo, eu tenho usado os finais de semana para estar aqui com vocês. Tínhamos um compromisso às terças-feiras, mas nas minhas terças-feiras eu já tenho um novo compromisso, não que seja mais importante que vocês, não é isso, mas é porque ele é irremediável, faz parte do meu crescimento, né? Eu preciso também beber em alguma fonte, então por isso estou usando os finais de semana. Mas olha só, hoje falaremos sobre
musculação feminina. Eu já disse que eu gosto de todas as áreas, mas especificamente falaremos sobre a musculação feminina. Veja só, bom demais, graças a Deus. Isso, que coisa boa, querido. Fico feliz em ler isso. Vejam, amigos, por que falarmos de uma musculação feminina? Para que você, que é uma entusiasta do exercício físico, tenha informações de qualidade e que sejam acessíveis para você. Não adianta ficar aqui só com conhecimentos técnicos, mas para que você, personal trainer, profissional de educação física, para que você, fisioterapeuta, tenha acesso a informações que ofereçam de verdade elementos transformadores para os pacientes de vocês ou para os alunos de vocês, enfim. Quando alguém diz para você que para que um músculo responda, em termos de hipertrofia, enfim, é preciso que gere tensão, você precisa ter um cuidado muito grande, porque vejam, eu trabalhei com eletromiografia 7 anos. Eletromiografia é a ciência que estuda a atividade elétrica dos músculos durante a contração muscular, mas também durante o repouso, tá? Max Gonçalves, como é que você está, meu irmão? Olha só, por 7 anos eu busquei explicar a musculação, não o treinamento resistido, a musculação, usando eletromiografia. Tal coisa não existe, pois ao fazermos musculação, Maurício, mestre na musculação feminina, quanto ao ciclo menstrual, pode influenciar nas sessões de treino? Tem muita coisa boa, mas já deixa aqui um pouco de, como que o turma hoje em dia fala? Um spoiler, que há individualidade biológica, tá? Mas sim, tem influência. Amigos, vamos lá. Quando você usa eletromiografia, você não consegue estudar a musculação. Você estuda o treinamento resistido, você estuda recrutamento de unidades motoras, padrão de fadiga, tudo bem? Mas você não consegue estudar o que buscamos com a prática da musculação, pois ao prescrevermos exercícios na musculação, ou ao fazermos, eu também estou falando aqui com pessoas que são entusiastas, praticantes, ok? Nós assim o fazemos, pois queremos atingir determinadas áreas específicas do músculo. Vou explicar. Tem gente que até hoje, em 2024, são 8 horas e 44 minutos do dia 8 de setembro de 2024. E até hoje, tem gente que acha que quando você tensiona o músculo como um todo responde. Não. Quando você tensiona um músculo, numa tensão máxima, todas as unidades motoras vão entrar em ação. Numa tensão controlada, algumas unidades motoras vão entrar em ação e inclusive elas têm um padrão alternado. Umas funcionam, outras não, depois elas trocam. Calma que eu vou chegar lá. Ninguém ainda tinha falado sobre você gerar tensão em partes diferentes do músculo. Calma, isso não é novo não. O Roger Enoka, em 2000, há 24 anos atrás, ele já citava no livro, ou seja, tem artigos muito mais antigos, sobre algo que ele denominou linha de tração. Linha de tração é o ponto para onde convergem as forças tensivas de uma ação muscular. Foi muito, né? Vou explicar. Quando você pensa no trapézio, fibras descendentes, fibras transversais, lá embaixo, fibras ascendentes. É um músculo com 3 feixes de fibras. Amigo, um conjunto de fibra faz isso, outro conjunto de fibra faz isso para trás e o outro conjunto de fibra faz isso para baixo. É sério que você em 2024 não consegue imaginar que tem exercícios específicos que geram uma linha de tração, uma tensão específica em cada parte desse músculo? Esperava mais de você. Você tem um peitoral maior, que tem o formato de um leque, uma inserção lá no seu úmero, e aqui uma porção clavicular, uma esternocostal, uma abdominal. É sério que até hoje você não conseguiu perceber... Até hoje você não conseguiu perceber que você gera tensão no músculo por
funcionamento muscular em todas as fibras. É óbvio, é um nervo motor. Poxa vida, não precisa ser tão inteligente, isso não era nem para estar discutindo. Mas linha de tração de um supino inclinado é a porção clavicular, de um supino regulamentar, que a gente chama de supino reto, fibras externocostais, e do declinado canadense, fibras abdominais. Por favor. E você, profissional de educação física, paga mico? Paga um King Kong. Quando você afirma que tal coisa não existe perto de alguém que pratica musculação. É, alguém que pratica. Sabe aquela coisa que chama você deitar embaixo da barra e fazer? Sim, professor de educação física, segurar o bisturi com as mãos, treinar, não digo virar atleta não, treinar. Quando você faz isso, você sente os seus músculos, e aí tem aquele professor chato aqui do Brasil, que fica, o músculo agora tem sentimento? Não, eu tenho neurônios sensitivos que me permitem captar forças tensivas, inclusive ajustes metabólicos, dói. E no dia seguinte está dolorido, tem microlesões. Poxa, meu querido, se você percebe durante o exercício isquemia em áreas específicas do músculo, se você no dia seguinte percebe que um ponto ficou mais dolorido que o outro, e acaso, isso é a linha de tração. A propósito, acaso é o nome que você dá para uma coisa que você não sabe que nome tem. Porque se você olhasse com mais atenção, você fala, isso é por causa de... Taraná, taraná, taraná. Tô me sentindo Pablo Marçal aqui agora. Taraná, taraná, taraná. Poxa vida. Então vamos lá. Voltando para a musculação feminina. Claro, faz um sentido imenso para o homem fazer supino reto e se empenhar no treino no supino reto. Fazê-lo com dedicação, com empenho. Mas é a mulher. Ah, Dati, supino é básico, todo mundo tem que fazer. Eu entendo. Aí a menina fez o supino e tal, ganhou força, mas podia ter ganhado força numa máquina também, daria certo. Que tanto de força é esse que ela precisa? Calma que eu vou chegar lá, espera. Qual é a parte do peitoral da mulher que aparece? Porção clavicular e um pedacinho da parte abdominal, que é o tendão do peitoral maior. E você está fazendo um monte de exercício, mais um monte... Opa, tem uma bíblia aqui para mim, peraí. Cardoso, personal trainer, saí de uma aula da pós, onde o professor afirmou categoricamente que isso era sentimentalismo, que mudanças de angulações não tinha necessidade. Você não precisava ter saído da aula, professor. Você tinha que ter ficado, acendido uma vela, orado para um santo católico, botado o joelho no chão, orado por Deus dos evangélicos, tacado farinha no chão e feito um ponto de macumba para os umbandistas e qualquer outra coisa para abençoar um analfabeto desse que dá aula em pós-graduação. Mas vamos lá, vamos prosseguindo, porque aqui é o time da turma do bem, tá? Então vamos prosseguir. Amigos, entendam. Para a mulher, então, não faz tanto sentido ficar passando o supino reto, apesar de ter força, ser uma aptidão espetacular. Acontece que numa academia, sei lá, você tem lá 1, 2 bancos de supino reto, aí você pega a menina fazendo só com a barra. Porque a barra pesa 20 quilos. Haddad, mas na minha academia a barra é mais leve. Who cares? Ela vai colocar 5 quilos de cada lado, esse peso, qualquer coisa que ela fizer é mais pesado do que isso, inclusive flexão de braço. E todo mundo aqui concorda. Tanto que flexão é instrumento do TAF. Tudo bem. Amigos, você precisa de um banco inclinado para tensionar a porção superior? Ou de um crucifixo, um crossover, alguma coisa para essa porção lateral do peitoral maior? Puxa vida, a passar supino reto para a menina, o deltoide fica desse tamanho, o tríceps dessa grossura, o peitoral também melhora. Mas e agora, o que eu faço com a estética dela? Ela entrou na academia porque ela queria ficar bonita. Eu sei, não tem jeito. Tá, mas ela queria ficar bonita. Vocês conseguem perceber que por aí já surge muita discussão importante sobre a primeira variável da prescrição de exercício. Qual é? A primeira variável é escolha do exercício. Como escolher o exercício para este físico e para aquele físico. Tudo bem?
Ah, porque a prescrição de exercício supino é Jean-Claude, nutricionista, um monstro sagrado da musculação e da nutrição do Distrito Federal. O único homem que não se rende aos esquerdistas. Grande, grande Jean. Tô brincando, Jean. É que Brasília tá complicado. Vem cá, gente. Prestem bastante atenção. O peito a gente seleciona e não fica pensando em exercícios basicões, não, porque é um físico que precisa manter feminilidade. Tudo bem? Agora, convenhamos, costas de mulher. Coach Cazon, venha para Ribeirão, mas você não sabe, meu sonho, é verdade, eu pegaria meu estúdio aqui amanhã cedo, sou de Uberlândia, Minas Gerais, pegaria meu estúdio aqui e mudaria para Ribeirão Preto, para Campinas, fácil, amanhã mesmo, mas precisa de um processo de adaptação. GS Almeida, quando tem curso em Uberlândia, professor? Tá de brincadeira? Tem chamada aqui avisando vocês todos os dias, estou patrocinando, gastando dinheiro com esse negócio, menino. Dia 28, agora, dia 28 agora, tem curso de musculação feminina presencial. A teoria pesadíssima, vou falar de ciclo hormonal, hormônios, vou falar sobre tudo. Jean, muda para Brasília, na hora, outra cidade maravilhosa. Maurício, mestre, um livro sobre o tema seria interessante, pois o que há no mercado não tem esse conhecimento. Tem sim. O livro do Roger Enoca é maravilhoso. Carla Marie Personal, vem para Goiás. Eu estava hoje conversando com um amigo, um irmão, um parceirão de Goiânia, para eu começar a atender nutrição lá em Goiânia. Heitor Mamute, eu vou, vem mesmo, você e a sua equipe fazem muita falta, muita falta, muita falta. Quando começa aqui no Rio, Osmar, tô precisando voltar aí pro Rio de Janeiro, né? Eu dei aula numa pós-graduação aí que era um barato, tinha teoria de manhã e uma prática de tarde que eu quebrava todo mundo na aula prática, com detalhes, tudo que o pessoal fala que não funciona, a mão assim, o pé assado, eu falava, não funciona mesmo? Vem cá, faça assim. E aí rolava demais. Saudades do Rio, viu? O Rio é bom. A Carla, eba, tomara que dê certo. Bases neuromecânicas da cinesiologia, Roger Enoca, ó o Luzivan comigo aqui, ó, firmão. Luzivan, não falou boa noite pra mim, né, cavalo? Aqui pra você, ó. Nilson, o nome do livro é esse que o Luzivan postou aqui para vocês, ó, Bases Neuromecânicas da Cinesiologia. Certa feita, eu fiz uma prova de mestrado numa faculdade de fisioterapia e eu estudei apenas esse livro, passei em primeiro lugar. Foi monstruoso, foi cara, que livro pesado, pesado, pesado. Bom, agora vamos falar. Larissa, muito boa noite, muito boa noite. Varley, vem pra Goiânia. Vou mesmo. Ixi, se arrumar lugar pra mim em Goiânia, montar um consultóriozinho top de nutrição. Minha filha entrou, muito respeito, a senhora Maibi Gaio, a princesa, a menina mais linda do estado, acaba de entrar na sala, muita reverência e respeito. Deixa eu pegar o revólver aqui, peraí. Bi, te amo. Amigos, vamos falar de costas das mulheres que fazem musculação. Entendam, todos os músculos das costas das mulheres precisam ser realçados. A exceção é o trapézio. Tudo bem? A exceção é o trapézio. Pois, quando você desenvolve o trapézio de forma exagerada, a estética pode, em alguns físicos, ser comprometida. Vou explicar. Meninas cuja clavícula é mais retificada, mais retilínea, tem ombros mais alinhados. Muito difícil o trapézio dela ficar com um formato arredondado nos ombros. Normalmente vai ficar um trapézio alongado. Fica bonito, fica atlético. Meninas,
que tem a clavícula como um S muito acentuado. A clavícula, quando chega no terço lateral da clavícula, forma uma dobra muito forte, faz um ângulo muito forte. Tem os ombros arqueados. Todo o desenvolvimento do trapézio vai dar um aspecto arredondado para a parte superior do dorso. Talvez não seja o ideal para elas. Ô Osmar, costas das mulheres precisam ser fortalecidos e definidos. Boa, Osmar, é isso. Fortalecidos. E agora, ó Jean, deixa salva a live. Vou tentar, Jean, vou tentar. Mas não pode, a gente faz piada com o nome de uns e outros, aí eles ficam ofendidos, mete o processo na gente. Dá não. Vamos lá, gente, presta atenção. Uma coisa que todos precisam mentalizar é que o formato perfeito do físico é um X. Ombro, cintura, quadril. Para isso, é importante que a porção lateral do grande dorsal seja desenvolvida. Aí a turma que é metida a falar de musculação sem nunca ter feito começa a babar. Como que ele vai trabalhar só a lateral do dorsal? Será que ele tem um artigo que mostra isso? Não, artigo eu tenho para fazer muitas coisas, inclusive para você limpar. É só você entender desde os primórdios da musculação, quando Coca-Cola vinha com rolha, que existem só 2 exercícios da musculação, puxadas e remadas. Puxadas trabalham os músculos das costas como um todo, quem já mexeu com eletromiografia sabe disso. Entretanto, linha de tração poderosa na porção lateral do grande dorsal. Mas, Dati, como é que eu vou saber isso? É só você olhar a excêntrica, criatura. A excêntrica é muito longa, o braço está indo lá para cima, alongou o grande dorsal, fechou? E as remadas, elas te dão densidade nas costas. Haddad, o que é densidade? É ficar encaroçado, filha. Ou filho, né? Não sei. Só não esperem que eu fale filhe, porque aí é rasgar o meu diploma. Puxadas nos traz envergadura. Remadas nos trazem densidade para as costas. É importante que as mulheres façam puxadas para que aconteça um impacto visual, uma ilusão na verdade, onde você, Thiago, seus cursos são ótimos, tudo fica fácil. Obrigado, Thiago. Gente, falem bem de mim bastante na internet, viu? Eu quero ficar rico. Ó, colocar um formato de V nas costas deixa a cintura com aspecto de mais fino. O Haddad falou que quando você faz puxada, afina a cintura. Teu nariz que eu falei isso. Falei que é uma ilusão de ótica, né? Agora, ó o Maurício, ficar igual coisa, é, por aí. Isso é ficar encaroçado, né, Maurício? Igual coisa, bem green. Gente, quando você faz as remadas numa mulher, você consegue mais densidade nas costas. Presta atenção. Se ficou mais denso, mais encaroçado, a musculatura aparece mais. E é daí que vem o efeito, quando ela bota um vestido com as costas de fora, a hora que a bicha vai arrumar o cabelo assim, você tá atrás na fila do restaurante, você olha tudo mexendo nas costas dela. Rapaz, será que minha mulher tá prestando atenção que eu tô olhando as costas da outra aqui? Rapaz, é isso. Agora, muito cuidado. Titio vai virar de lado, não é por falta de educação, não. É só pra vocês entenderem uma coisa. Tem uma... Ai, assim acho que vai dar, né? Tem uma diferença muito grande entre eu remar assim, com o tronco na vertical, e eu remar jogando o meu corpo para trás, que o meu tronco fica inclinado e o cabo de aço assim. Dessa forma, a tensão do cabo é para frente e para baixo, e eu puxo para trás e para cima. Para trás e para cima, trapézio. Muita, mas muita tensão no trapézio, e aí elas ficam gigantescas de trapézio. Rafa, puxada e protusão de ombros. A relação? Sim, sim. Mas entenda, não é exatamente a protusão, mas é uma rotação anterior, é o tilt anterior dos ombros
tá? Você está falando do ombro ou da escápula, Rafa? Que eu estou falando do húmero, ok? A ação final do músculo grande dorsal é fazer rotação medial do húmero, assim como o peitoral. Rotator medial de húmero. Você está falando do húmero, ombro, húmero gleno-humeral, ou você está falando lá atrás, da escápula ficar protusa? Fala aí que eu te ajudo. Vamos lá, gente. Agora entenda. Existem algumas máquinas que nem se você quiser você vai conseguir fazer uma remada certa. A máquina correta, Luzivan, puxadas abertas e fechadas. Em que caso eu priorizo alguma delas? Luzivan, se tiver que priorizar, priorize sempre as fechadas. Porque quando está aberto, você alonga o dorsal até um ponto. Quando você encontra as mãos aqui em cima, numa puxada triângulo, alguma coisa assim, o alongamento é muito maior. Portanto, muito bom. Agora, da execução, amigos, é o seguinte. Por estar em um contato muito íntimo do tendão da cabeça longa do bíceps com a margem anterior do acrômio, a colisão é praticamente inevitável. Então, faz uma leve inclinada para leve, alguns graus, só para não ficar colidindo o tendão da cabeça longa do bíceps com a margem anterior do seu acrômio. Tá? Ah, Rafa, a glenohumeral, bom demais então. Se for a glenohumeral, é o tilt anterior de ombro, tá? Não tem jeito, aí você vai ter que fazer alongamento de dorsal e peito e fortalecimento dos músculos rotatores laterais, a saber, deltoide posterior, tem que ser forte. O manguito rotator, se fizer um trabalhinho ali, vai ajudar em algumas coisas, tá? A elevação frontal, mas não é elevação frontal de deltoide anterior. É a flexão do ombro, lá no cabo de aço, que é pegar a polia aqui, puxar ela aqui em cima, ajuda pra caramba. E o desenvolvimento, fazer desenvolvimento. Só, nossa, baguncei minha vida toda aqui, eu tô parecendo um mulambo e ninguém falou nada. Só que vocês precisam entender o seguinte, de novo, a história do ombro das mulheres. Gente, mulher que tem ombro arredondado, aquela que tem escápula bem angulada assim, elas ficam horrorosas quando elas fazem desenvolvimento. Por quê? Porque o trapézio ajuda demais a fixar a escápula no lugar. A escápula está indo para frente, né? Porque o ombro é arredondado para frente. Aí quando ela tenta entrar na posição de fazer o desenvolvimento, ela tensiona fortemente o trapézio. E fazem o desenvolvimento com o trapézio todo... Vira o Homem-Fera do He-Man. Vocês não sabem quem era o He-Man, né? Tá bom. Quem hoje em dia que tem trapézio grande, meu Deus, eu nem sei mais. Fernando Coach, fazer overhead ajuda? O overhead trabalha pra caramba o serrátil anterior, para segurar a escápula aqui na frente, sabe? Então ajuda muito. Só que não é o foco do overhead, né? Mas ele é um big de um exercício. É um big de um exercício para trabalhar postura, Fernando. Então, assim, particularmente eu gosto muito do overhead para dois públicos. Atletas do levantamento olímpico ou do crossfit e exercícios de reabilitação. Eu não gosto do overhead para a musculação. Eu tenho visto pessoas na academia tentando ficar com coxas bonitas fazendo overhead. Eu falo, mas quantos quilos você consegue fazer overhead? 5 de cada lado? 10? Sua perna levanta 100 quilos no agachamento, você fazendo, né, overhead. Mas para tratar coluna, para fortalecimento de ombro e para melhorar serrátil anterior, nunca vi nada tão eficiente. É muito poderoso mesmo. Tudo bem? Então entendam, amigos, que para algumas mulheres vai ser muito mais interessante ela fazer puxada. Vai ser muito mais seguro ela fazer puxada, pois não vai ficar com o ombro tão saliente. Tudo bem? Agora prestem atenção. Quem te disse que puxada fortalece de maneira expressiva a lombar? Não. Então, essa sua aluna, Max, o que o senhor me disse sobre o pull down? Fantástico. Você está perguntando para o treino de costas, claro, né? É fantástico, excelente exercício.
Salomão, doutor, pull down, corda versus halteres, corda. A diferença para hipertrofia é que nos halteres, fazer o pull down, você perde muito do encurtamento, da fase concêntrica. Mas é que a fase concêntrica não é tão importante para a hipertrofia. Ela é importante de maneira secundária. Ao fazer a concêntrica muito forte, você gera fadiga. E aí na hora da excêntrica, o músculo em fadiga está tenso. Lembra? Cabo ATP ele fica ligado. A hora que começa a excêntrica, sai rasgando as linhas Z. E aí você tem um excelente indutor de estímulo hipertrófico. Legal. É uma boa. Por isso fazer no cabo de aço, não nos halteres. Vamos lá. Falamos. Grande Hélio, 100%. Boa noite para você. Parece que uma pessoa tinha falado boa noite para mim, passou batido. Léo Fernando, meu filhote. Saudade de você, fião. Ixi. Aqui, gente. Nós falamos a diferença da puxada para remada. Acabamos falando do pull down também. Hélio, tô achando que vou no ENAF em BH só para aprender mais contigo. Vai mesmo. Bora tomar uma Coca Zero lá comigo. Ixi. Vem e fala, oi Haddad, sou eu. Não fica lá nos cantos de jeito nenhum. O ENAF é semana que vem já, né? Vocês não podem perder o ENAF não, gente. BH é maravilhoso, o ENAF é maravilhoso, viu? Vou levar uma palestra que vai regaçar com tudo que as pessoas acham que já está como um dogma dentro da musculação. Vamos explodir, fazer as consciências, veja, ó, igual Einstein falava, né? Uma vez que a consciência se expande, ela jamais retorna, né? É o que a gente vai fazer. Muita saudade de você também, Léo. Que dia que você vem aqui para Uberlândia fazer curso presencial? Você e suas longas madeixas. Para concluir o treino de dorsais das mulheres, entendam. Toda mulher, de ombro arredondado ou de ombros retos, todas têm uma deficiência de deltoide posterior. Normal. Como é que a gente resolve isso? Com um exercício de abdução horizontal. Geralmente é o pec deck invertido que eu recomendo. Peraí, eu esqueci de falar uma coisa. A sua aluna, se ela não faz puxada, você precisa colocar exercícios que sirvam para fortalecer a lombar. Então, se ela não faz puxada no dia de perna, pelo amor de Deus, vai lá e bota agachamento, stiff, coisas que dão lombar para ela, tá? Só isso que eu tinha esquecido de falar. E se você não sabe prescrever esses exercícios, faça o seguinte, coloca na maquininha de lombar e fortaleça a lombar, né? Ó o Pedrão mandando bala aqui, ó, verdade. Hélio, crucifixo invertido na polia também, o que acha? Então, eu acho ótimo esse exercício, acho fantástico. Desde que a gente consiga... Jorginho, você tá aí assistindo? Manda beijo pro tio. Ó, Ramon, treinador monstro sagrado do bodybuilding. Boa noite para você. Agora, paradeltoide posterior, pec deck invertido, crucifixo invertido nas polias, bacana. Com dumbbells eu acho muito difícil para mulher fazer, mas tem halteres de tudo quanto é peso, dá para fazer. Agora, entendam, novamente, as meninas que nasceram com os ombros mais arredondados, a clavícula curta, cuidado, porque acaba que elas fixam a escápula muito forte com os trapézios. E aí, nem todas elas ficam com a estética muito boa. Então, tenham essa que nome eu darei? Humildade diante dos fatos e para de se basear em artigos quaisquer e comece a ler o que de verdade importa. Cada resposta que o seu aluno te der. Leia, dê um estímulo abdominal, ficou dolorido demais, opa, errei na dose. Não sentiu absolutamente nada, podia ter intensificado um pouco mais. Prescreveu um exercício, o trapézio ficou mais dolorido que o dorsal. Para de achar que a ciência é a verdade. A verdade, ela está aqui, ó.
Essa é que é a grande coisa que vocês têm que acordar. Olhem para as coisas sem ego, deixa o ego lá de fora da academia e entra na academia com olhos abertos, mas olhos do coração, para você olhar com o que te fez entrar dentro da sala de musculação. Você foi porque você descobriu, depois de 3 anos de faculdade, que dar aula em escola ia te deixar sem grana, né? Então, se foi assim, sai. Sai, vai vender pipoca, vai fazer outra coisa. Deixa só quem ama isso aqui, né? Aí, se foi, como no meu caso, eu fui pelo coração. O pessoal falou assim, cara, como é que você consegue ficar tantas horas estudando igual você faz? Eu falo, eu estou estudando para me treinar. Era isso quando eu era novo. Não estava estudando para treinar os outros. Na verdade, era Deus que estava me preparando para atender as outras pessoas, mas eu achava que eu estava estudando para mim. Então, olha agora para as pessoas com seu coração. Sério. Fixa mesmo no ponto do seu interesse, observa a postura, pergunte. Pergunte. Esses dias um cara falou assim, Dati, como é que eu vou saber de verdade o peso que o meu aluno consegue levantar? Eu falei, ué, como assim? Faz pirâmide. Vai usando pirâmide e observando a resposta. Ainda está na dúvida? Fala assim para ele, ó. Essa é a mais nova do Haddad, viu, gente? Eu falo só aqui dentro do estúdio. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, mas vou falar dessa vez. Na musculação, só tem 3 pesos. Esse homem tá doido, mais ou menos, e ridículo. Só tem esses 3 pesos. Pergunta pro seu aluno. Esse peso tá muito pesado, tá mais ou menos, tá fácil? Quem treina comigo tá acostumado. Eu tô fazendo a pirâmide e eu falo assim, de 0 a 10, que tanto que tá pesado? Se ele não responder assim, ó, 7, 6, 8. Se ele falar assim, ó, tá bom. Eu falo, bom é o quê? Esse homem tá doido mais ou menos ou ridículo? Eu preciso de uma resposta. Ou você acha que eu, com 32 anos de profissão nas costas, vou ficar fazendo teste de um RM? É o que tem lá no artigo que você acha que é a verdade. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.